Pronto. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Alexandre, eu sou professor da Universidade Estadual do Paraná. Queria agradecer o convite da professora Patrícia e do professor Renato para mediar essa mesa, na mesa 2, né, do bloco da tarde de hoje, do terceiro colóquio de acervos privados e pessoais. Queria passar alguns informes antes da gente começar, né? Cada um vai ter mais ou menos, vai ter 15 minutos para expor o seu trabalho. A gente vai ter 2 intervalos aí de debate e no terceiro bloco, uma outra colega nossa vai passar a fazer a mediação. Aí vou pedir para os participantes que estão aqui na gravação, para que durante as apresentações deixem os microfones desligados. E aí a gente vai abrir para perguntas, pois as pessoas podem fazer as perguntas tanto pelo chat, quanto podem abrir o microfone e fazer as suas perguntas, tá bom? Qualquer coisa. Aí eu vou anotando as perguntas aqui no chat para a gente poder fazer depois. E a gente vai começar com... e as apresentações elas vão ser gravadas, como o professor já disse, depois elas vão ser disponibilizadas no YouTube, tá bem? Então a gente vai começar primeiro com o trabalho O Ato de Registrar e Guardar, de Jair Cardoso, 1916 a 1987, de autoria da Aline Kruger e do Miguel Ângelo Demétrio. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu me chamo Miguel Ângelo, sou graduando em História pela UFSC, sou bolsista PIB pelo setor de coleções especiais da Biblioteca Universitária da UFSC e faço parte do grupo de pesquisa Arquivos Pessoais do Patrimônio, acho que é assim, não? Que é coordenado pela professora Aline. Eu não sei se você quer se apresentar, professora. Oi, boa tarde. Eu sou a Aline, sou professora na UFSC, no curso de Arquivologia, e a gente tem bastante troca aí com os discentes do curso de História, né, que nos procuram aí para disciplinas que são de interesse comum. Eu ministro esporadicamente uma disciplina chamada Arquivos Pessoais, então foi nessa disciplina aí que o Miguel começou a desenvolver essa pesquisa que ele vai apresentar hoje, e depois ele explica um pouco melhor, né, que a pesquisa agora virou um projeto de extensão e a gente está desenvolvendo algumas ações bem pontuais nesse arquivo. Bom, como a professora falou, esse trabalho é fruto de outros trabalhos, cujo título é O Ato de Registrar e Guardar, de Jair Cardoso. Eita. A entrada do computador. Aqui. Bom, quem foi Jair Cardoso? Jair Cardoso foi um comerciante, político e secretário de Mirim Bituba, no caso atual Ibituba. Né? Ele foi filho de Manuel Felipe Cardoso, que também foi comerciante, político, e de Maria da Anunciação. E ele teve como irmãos Jairo e de Cardoso. Por que eu estou falando esses nomes? Né? Porque eles são bem relacionados com a trajetória do seu Jair Cardoso e com os documentos que estão presentes no arquivo pessoal. A sua atuação mais importante, né, a que teve mais relevância, tanto para a posterioridade, etc., foi a sua atuação como vereador. Ele foi vereador em Laguna, antes da emancipação, e em Bituba, pela UDN, União Democrática Nacional. E, posteriormente, ele foi pela Aliança Renovadora Nacional, ocupando o cargo de presidente da Câmara dos Vereadores. Em Bituba, né, na cidade de Bituba, ele é lembrado tanto pela atuação da emancipação do município, bem como pelas atividades culturais que ele estava por trás, né, com a criação de sindicatos, com as atividades relacionadas à festa do divino, cultura, etc. E por meio, né, dessas atividades todas em vida, ele guardou e organizou diversos documentos
que nos mostra um pouquinho sobre o aspecto político, cultural, histórico dessa localidade, que agora estão presentes no arquivo pessoal dele. Tá, e por que trabalhar o arquivo pessoal de Jair Cardoso? Né? Aí, voltando pelo que a professora falou, a gente precisa compreender alguns pontos, né? O primeiro é a influência, tanto política, cultural, que o Jair teve na comunidade, e que isso influenciou para a conservação do seu arquivo, né? E depois da sua morte e da morte dos seus parentes, esses documentos foram para descarte. E aí a comunidade, tendo interesse nesse arquivo, nesses documentos, buscou, a partir da própria sociedade, né, guardar, preservar e divulgar esse arquivo. Aí foi a partir disso que eu tive conhecimento, né, dos documentos, e junto com a professora a gente fez os trabalhos, e agora tem o projeto de extensão que se chama Organização e Mapeamento do Arquivo Pessoal de Jair Cardoso. Aí, dito isso, né, esse trabalho tem como objetivo a gente ter esse ato, né, perceber um pouco como é que era o registrar e guardar do Jair Cardoso a partir dos seus cadernos de anotações. Bom, para a metodologia, a gente primeiro precisa compreender o que é arquivo pessoal, né, arquivo de pessoas. Em síntese, a gente compreende com um conjunto de documentos, seja ele de todo tipo em suporte, institucional ou não, que sejam resultados do acúmulo político feito durante a vida por determinada pessoa. Compreendendo o que é arquivo pessoal, a gente vai compreender o porquê, né, de registrar. Em síntese, a gente percebe como uma necessidade humana de se colocar como pessoa diante de uma sociedade que é quase toda feita pela escrita, né? Onde a vontade do eu como pessoa, de se expressar, seja ela de forma intencional ou não, o ato de guardar ou reter os documentos. Tendo a compreensão, né, da metodologia, a gente passa para os cadernos. No total, foram analisados 11 cadernos, com exceção de um que era anotações sobre o clube de leitura que o seu Jair e a comunidade fizeram. Os conteúdos desses cadernos variavam entre anotações diárias pessoais, acordei tal dia, vi tal coisa, etc. Anotações administrativas, seja de política, né, cópia de atas, petições, abaixo-assinados, de comércio, no caso, registro de compras, cartas feitas para os representantes da casa comercial, etc. Ou atividades culturais, como, por exemplo, o centenário da paróquia de Mirim, onde ele estava responsável, junto com o pessoal, de fazer as atividades culturais. E, por fim, além disso, tem os textos de sua autoria, que aí se relacionam com todas essas características anteriores que mencionei. O recorte temporal desses cadernos está entre 1948 a 1985. E aí, entre 1948 e 1978, no total de 6 cadernos, eles foram escritos nas localidades de Mirim, Bituba e Laguna. E aí, os conteúdos são variáveis, como eu disse. Já em 1980 a 1985, que no total são 5 cadernos, já foram escritos no período que o Jair Cardoso estava doente e acamado, hospitalizado tanto em Tubarão, na década de 80, quanto no Hospital de Caridade e no Hospital dos Servidores, entre 1982 e 85. Em Florianópolis. Bom, perceber alguns pontos, né, do ato de registrar e guardar. Aqui a gente selecionou alguns pontos que a gente acha que é interessante para a gente compreender. Né? Primeiramente, pelo recorte temporal que a gente tem da primeira anotação já para a segunda anotação. Deixa eu ver.
E no caso, nesse período, eu estava ainda na sua plenitude, né, de trabalho, etc. Já em 85, ele estava no período acamado. E as duas anotações mostram conteúdos semelhantes, mas com um processo de desenvolvimento, né? Bom, a primeira anotação diz o seguinte: essas anotações que estão neste caderno talvez sejam aproveitadas no futuro por alguma pessoa. São estes os motivos que nos levam a escrevê-las. Então aqui, já nesse período, a gente percebe a sua intencionalidade de querer guardar esses documentos, né? Do porquê que ele está guardando. Né? Aí, no caso, a gente não consegue perceber aqui, né, se é pela sua atuação política, ou seja, pelos documentos que ele tem, ou pela sua, ou pelo caráter da comunidade, etc. A gente não consegue perceber. Mas já na segunda anotação, em 1985, onde está escrito: notas escritas apenas para que os fatos nelas narrados talvez sirvam no futuro, para que sejam aproveitados por alguém para a história, essas notas têm falhas, quanto à redação, ortografia, pontuação, etc. Pois meu intuito foi narrar os fatos e não fazer literatura, em razão de conhecer minhas limitações. Aqui a gente já percebe que a intencionalidade dele vai para além da importância que ele se colocava, né? Ele mostra que o que ele quer guardar também, ele quer guardar para a posteridade, para contar tanto a história, seja da comunidade, ou da sua atuação política, ou de assuntos que ele, né, no seu ato de guardar e registrar, via como importante. Aqui, nesse trecho do Caderno 5 de 1980, a gente já consegue perceber mais a intencionalidade de ele também se colocar como uma pessoa atuante, né, nesse caráter biográfico. Por exemplo, desde os primeiros anos da juventude da existência, sempre acalentamos o desejo de algo realizar em prol de melhoramentos em nossa comunidade, que tornasse a vida de nossos conterrâneos mais amena e confortável. Eu, meus irmãos e minha irmã, recebemos de nossos, que é por causa da transcrição, né, de meus pais, uma grande dose de amor à terra natal, pela qual eles sempre se sacrificaram, tomando parte, etc. Aqui a gente já percebe nesse ato como uma forma de se colocar diante uma trajetória, tanto política, cultural, etc., de querer escrever uma história onde eles sempre se colocaram a favor da comunidade, sempre atuaram, né? Caindo naquela questão da ilusão biográfica, etc. Um outro ponto interessante, né, que aí parte dos originais que ele tem, é da perspectiva das atividades que ele presenciava, ouvia, e tratava ela como uma atividade importante, né? Aqui eu tirei um trecho do escrito Emendas, de 1984. Para quem não sabe o que é Emendas, é uma atividade cultural onde pescadores se juntavam entre si e pegavam, alinhavam as tarrafas, iam pescar os peixes, e quando voltavam, eles separavam esses peixes entre si, separavam um pedaço para as pessoas mais necessitadas e alguns pedaços para atividades culturais, feitas na festa do divino, etc. No final do texto sobre as emendas, ele coloca o seguinte: as emendas eram uma organização que merecia um estudo sobre o papel que representavam e da função social que desempenhavam na vida comunitária do passado. Aqui, juntando com as anotações anteriores, a gente já percebe o contexto do porquê que ele estava guardando, o que ele estava anotando. Aqui, no caso, são as atividades culturais que ele presenciou, seja no período de vida ou no período anterior, que faziam parte da comunidade, etc., e que ele via como que era importante as pessoas saberem do futuro, né? Porque
aqui não tem um trecho, né? Mas tem uma parte onde ele fala sobre as emendas, que para as pessoas da posterioridade saberem como era difícil a vida no passado, né? Então a gente já consegue também ver um pouco dessa intencionalidade. E aí, para finalizar, né, observando um pouco dessas anotações, daria para trazer mais, só que o tempo é limitado na apresentação. A gente compreende que o Jair Cardoso, nas suas anotações e no seu arquivo pessoal, ele tratou com base em critérios variados pessoais, seja eles de precaução, né, em relação à atividade política, ou o próprio orgulho de ciência e história, e guardou os documentos que refletissem a diversidade de intenções e significados atribuídos, né. Então, era bem variado a questão das suas anotações, mas que tinha um sentido que ele via como importante. Além disso, né, os cadernos mostram esse sentido de registrar e guardar, sendo uma prática que não era neutra, né? Tanto que atividades que a gente pode conversar na comunidade não foram registradas nos seus cadernos, ou também não se sabe, né? Porque há lacunas temporais. Mas esse sentido, esses cadernos, nos dão um processo que pode refletir na construção do seu eu ideal para a sociedade, seja ele espontâneo ou não, e aí reflete no planejamento do arquivamento. Né? E por fim, nas anotações, a gente também consegue perceber que o arquivo dele contribui para a memória coletiva da comunidade, porque teve a intencionalidade, né, da comunidade em guardar esses documentos, e se há essa intenção, também há uma relação com as práticas culturais, políticas, etc., que remetem à comunidade em si. Aqui são as referências do trabalho, né? E aqui são alguns agradecimentos, né? Agradecer à sociedade pelo trabalho de guardar os documentos, agradecer à professora por ter ajudado no trabalho, por ter feito o projeto de extensão, que é muito importante. Também agradecer à família por ter ajudado nas histórias. Algumas histórias deu para correlacionar com a memória coletiva da comunidade. O exemplo delas foi as emendas. Quando eu contei essa história com meu pai, ele já sabia sobre essa história e contou algumas informações que não estavam nelas presentes, então dá para ver essa relação. E, por fim, agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando o projeto e estão ajudando. Né? Aqui estão os contatos da professora e também o link do site do grupo de pesquisa para quem estiver interessado. É isso. Obrigado. Muito bem. Parabéns pelo trabalho, Miguel. Não sei se a professora Aline quer fazer alguma consideração. Oi, acho que não sei, a gente pode deixar para a parte do debate, assim, quero dizer que o tempo é curto, né, para trazer as outras informações a respeito da pesquisa, mas é um trabalho na qual o Miguel tem um envolvimento pessoal, a família, com a região, né, então tem toda uma afetividade em torno dessa pesquisa, e a universidade, nesse momento, também poder contribuir, né, de alguma forma, através do projeto de extensão. Então, a gente começou o projeto agora em agosto, está bem recente, e tem outros colegas do curso de História interessados, então a gente vai se envolver, né, com a comunidade de Mirim para tentar, de alguma forma, fazer a organização e mapeamento desse arquivo, que depois o Miguel também pode explicar um pouco melhor na hora do debate, de como que se encontram, né, esses documentos, e a gente fica à disposição aí para depois conversar um pouco melhor. Agradeço a oportunidade de a gente poder estar divulgando o trabalho aqui no evento. Tá bem, obrigado. Vamos passar então agora para o trabalho da Gisele Almeida de Araújo Góes, a ficção Vida no Arquivo Pessoal de Sebastião Uchoa Leite. Bom, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer essa oportunidade de poder compor essa mesa. Assisti às comunicações mais cedo e queria dizer parabéns também a todo mundo. Eu me chamo Gisele Góes, eu sou poeta, professora e pesquisadora.
Formada em Letras, licenciatura, mestre e doutorando em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC-Rio. A minha trajetória com os arquivos pessoais, no Arquivo Museu de Literatura Brasileira, na Casa de Rui Barbosa, ela teve início em 2018, através de uma disciplina de estágio de Arquivo e Memória Cultural, também na PUC-Rio, e se perpetua até hoje, porque o meu atual projeto de doutorado, eu continuo trabalhando com arquivo, é sobre o arquivo pessoal do escritor Valmir Ayala. E o primeiro arquivo que eu pesquisei, né, e organizei também de acordo com os parâmetros arquivísticos em 2018 foi do Fué de Castro Chama. E aí depois, um ano depois, já tendo me graduado, eu ganhei uma bolsa de pesquisa na área da cultura, na Fundação Casa de Rui Barbosa, com o arquivo de Sebastião Uchoa Leite. E foi a partir dessa minha experiência de pesquisadora com o acervo pessoal do Sebastião Uchoa Leite que eu pude compor meu projeto de mestrado, que foi intitulado Ficção Vida de Sebastião Uchoa Leite. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Pode passar o slide, por gentileza? Sim, obrigada. SUL, que é a sigla composta pelas iniciais de Sebastião Uchoa Leite, utilizada para referenciar os documentos do titular do acervo sobre a guarda do MLB, foi um ilustre poeta, professor, tradutor e um ensaísta brasileiro. Ele publicou 10 livros de poesias, 4 livros de críticas literárias e diversas traduções premiadas. Nasceu em Timbaúba, Pernambuco, em 1935 e faleceu no Rio de Janeiro por insuficiência cardíaca aos 68 anos em 2003. O arquivo pessoal de Sebastião Uchoa Leite ele foi doado ao Arquivo Museu de Literatura Brasileira em 2015 pela Guacira Valdec e o Tiago Costa Leite. É um acervo que tem aproximadamente 266 metros lineares de documentação arquivística, distribuídos em 19 caixas, além do acervo museológico composto pela estatueta do atual Prêmio Oceanos, que é referente à obra A Regra Secreta. Pode passar? Obrigada. Após o período de 2 anos de pesquisas e atividades envolvidas no projeto Sebastião Uchoa Leite e a Poesia Contemporânea Brasileira, sobretudo depois de uma primeira identificação e leitura dinâmica do referido poeta e acervo, houve uma questão muito pulsante que despertou diversas indagações para mim e engajou meu interesse em dar vida à minha dissertação. Ou seja, a lacuna causada pela ausência de arquivos da intimidade do autor em seu próprio arquivo pessoal. SUL, ele apresenta um arquivo vasto, desenvolvido por diversas produções intelectuais suas e de terceiros. Em contrapartida, eu não encontrei vestígios de diário, cadernos e registros confessionais manuscritos entre os papéis no seu próprio acervo. Em Arquivar a Própria Vida, Philippe Artier, ele dialoga sobre a prática do arquivamento do eu, destacando que arquivar a si mesmo é uma forma de existir no cotidiano. No caso do poeta, o seu modo de existir no cotidiano do próprio arquivo foi constituído pelo seu esforço profissional ligado ao seu ofício de escritor. Seu retrato, enquanto arquivado, é de um autor que não revela a sua intimidade, a não ser através da sua relação com a literatura. O próximo slide, por favor. Bom, a ficção vida. Para além das correspondências familiares e os recortes de entrevistas, eu esbarrei na obra Ficção Vida, escrita numa virada de século. O livro, cujo nome deu vida ao meu projeto, ele simboliza uma transformação, ou mesmo, nas palavras do poeta, uma deformação da realidade em torno da poética e da vida do autor, escrito no contexto de uma experiência limite. A noção ficção-vida, que se tornou um operador conceitual criado com base no livro, pretendia revelar as complexidades de apreensão e distinção entre o vivido e o ficcionalizado, e o modo como essas experiências se obram, se desdobram entre arquivo e obra publicada, compreendendo, segundo Leonor Arfuc, tal projeto como um acontecimento de palavra. Pode passar, por favor? É por meio da vida pessoal do autor, que repleto de dobras, entendidas visualmente pela disposição espacial das caixas, que resguardam os papéis de uma vida inteira reunida, temos contato com as demais dobras inscritas nas páginas dos documentos. Compreendo ainda que a experiência limite se localizou no meu projeto como aquilo que lança o autor para a sua interioridade, ou seja, um dentro de si que produz um corte na sua trajetória e, portanto, neste caso,
também projetam fora de si. Segundo Blanchot, a experiência limite é a resposta que encontra o homem quando decidiu se pôr radicalmente em questão. Pode passar, por gente, é isso. Apesar da cidade do Rio de Janeiro ser o pano de fundo da poesia de Sul, em A Ficção Vida, de 1993, o ambiente hospitalar, onde escreveu parte significativa dos poemas após uma grave internação, se torna protagonista. O tema da morte, que outrora aparecia em suas obras através de um olhar de quem a espia, nessa obra se torna uma experiência vívida. João Alexandre Barbosa, na Orelha de Obra, em Dobras, dispara que o poeta espião espreita o mundo. Sul, em um e-mail a Paula Andrade, comenta: acho que, de fato, fora alguns exageros, sou discretíssimo. Sou mesmo um espião da vida, como se dizia noutros tempos. E ao ser questionado sobre a influência da doença na sua poesia, Sebastião Uchoa-Leite confessa: agora, numa coisa você tem razão. A doença teve, infelizmente, um grande espaço na minha complicada vida, e então, sobretudo a partir dos anos 90, ocupa um espaço na minha poesia também. Aí você... Obrigada. Anotações. Peguei um dos capítulos do livro, que é o 4º capítulo do livro, chama-se Anotações. E ele é composto por 18 poemas escritos em 1992. Nessa época, a fase crítica da internação de Sul já havia passado, e o antilírico, como decidi chamar no meu projeto, ele decide encerrar sua obra expondo as suas anotações através do seu olhar de viés. Em Notas para uma Poética Antilírica, Adolfo Montejo Navas, ele escreve sobre a poesia de Sebastião Uchoa-Leite como uma poesia de viés, em que o jogo dentro e fora tende a se confundir. Um bom poema para ilustrá-lo é a Anotação 6, Estação Central. Diariamente, quando emerjo ao lado do campo de Santana, vou pensando rente à margem das grades, ao ouvir a cantaria dos que evocam o grão semeador. O que foi que eu fiz nas reencarnações? Dentro, cutias roedoras roem na relva, deslizam furtivas, mas não são ratos, roem o tempo todo. No centro do poema e da cidade, as cutias, que não são ratos, mas roem, correm o tempo, a vida. E, por gentileza, pode passar? Bom, há no arquivo de correspondência de Sebastião Uchoa-Leite um relato pessoal do poeta ao Chico Alvim sobre se refletir em Joseph K., um personagem de Franz Kafka, em sua carta datada de 6 de outubro de 1991. Nela, o poeta expõe a situação. Como você viu pelo que lhe contei domingo, estou numa situação dúbia por conta da esdrúxula reforma administrativa de 1990. Fã de Kafka, nunca pensei que fosse virar personagem dele, pois fui processado sem saber por quê. Na carta, Sebastião Uchoa-Leite não deixa de lado o seu humor. Trabalhando no Arquivo Nacional, uso o trocadilho de que é possível que estivesse arquivado. Tendo guardado entre as dobras do seu arquivo pessoal a cópia desta carta, será que Sul teria imaginado que estaria algum dia realmente arquivada? Sebastião Uchoa-Leite finaliza o seu relato com a seguinte passagem: no arquivo fiz várias coisas, pois não sei ficar parado. Mas todo dia, enquanto cruzo a presidente Vargas, pergunto-me o que é que eu fiz nas outras encarnações para estar aqui, na zona da Central. No poema Anotação 6, Estação Central, escrito em 92, o poeta transforma em versos a sua experiência de vida em ficção. Bom, chegando ao final da minha apresentação e buscando mapear um resumo de como foi meu projeto, como meu projeto foi pensado e construído, a questão é que eu dividi em 2 grandes capítulos, que os denominei Obra e Dobras. O uso da dobra conceitual, ela faz referência à publicação de uma antologia de poesia de Sul, organizada por Augusto Massi, que reunia poemas de 1960 a 1988. Eu busquei discorrer e criar um diálogo entre as dobras na produção intelectual de Sebastião Uchoa-Leite. Dobras essas entendidas como a documentação do seu arquivo pessoal, com referências a entrevistas, recortes de jornais, cartas, leituras de interesse pessoal e profissional, relações de sociabilidade e a sua vida. Em síntese, o meu objetivo com a minha dissertação foi refletir, por meio de uma pesquisa fundamentada na leitura das obras publicadas do autor e do cotejo com o seu arquivo pessoal,
sobre a dimensão da ficção-vida para a construção da trajetória da figura do poeta, tradutor, crítico e ensaísta Sebastião Uchoa Leite. E, por fim, a minha expectativa com esse colóquio foi mostrar um pouquinho, né, da minha trajetória de pesquisadora trabalhando com o arquivo pessoal de um autor, enfim. Gostaria de agradecer a atenção de todos e desejo um ótimo dia de comunicação. Obrigado, Gisele. Parabéns pelo trabalho. Agora a gente vai com outro, né, com o da Bagagens do Exílio, Jorge Amado e um Romance Sem Fim, da Thalita Saldanha Coelho e da Tânia Regina Ramos. Oi, gente, tudo bem? Vocês me escutam? Sim. Sim. Estou um pouquinho sem voz, vou tentar falar alto, tá, para todo mundo me ouvir. Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui. Então, eu queria começar me apresentando um pouco, né? Então, meu nome é Thalita Saldanha Coelho, eu sou doutora em literaturas pela UFSC, atualmente sou professora substituta no Instituto Federal de Santa Catarina, no campus de Garopaba, né? Esse trabalho ele é o resultado da minha tese de doutorado, né? E a outra autora do trabalho é, né, minha orientadora, eterna orientadora, né, a professora Tânia Regina Oliveira Ramos, que inclusive acredito que esteja aqui agora, né? Se ela quiser se apresentar um pouquinho, falar também, só antes de eu apresentar a pesquisa. Depois, Thalita, agora o momento é teu, tá? Tá bom, então tá bom. Vamos lá, então. Sobre o trabalho, então, gente, eu vou começar explicando um pouco sobre a trajetória, né? Como foi que se construiu aí Bagagens do Exílio. Ele é um trabalho que versa sobre um arquivo do escritor Jorge Amado, como protagonista mesmo, né? Pelo menos o primeiro arquivo que a gente teve contato. E ele começa lá em 2011, quando a professora Tânia estava no momento de período de recesso, né, no meio do ano, lá na UFSC, e chegou uma outra professora, né, a professora Leonor Sclier Cabral, e ofereceu a ela a mala do Jorge Amado, né. Naquele momento, a professora Tânia não imaginou que se tratasse de fato de um arquivo do escritor, disse, né, para a professora Leonor que aceitava, claro, né, mas quando ela chegou, né, no outro dia com uma sacola de compras de loja, né, cheia de papéis e documentos do Jorge Amado, de fato, né, a professora Tânia, né, se viu ali de frente com esse arquivo. No primeiro momento, esse arquivo ficou ali num arquivo de aço guardado, né, a chave, né, trancado, até que ela conseguisse pensar, né, em como trabalhar, né, com ele. A professora Tânia, a coordenadora, né, do Núcleo de Literatura e Memória, então, né, fazia muito sentido que ela fosse, né, a pessoa que recebesse esse acervo. Depois, então, em 2012, a gente vai começar efetivamente o trabalho com o arquivo. Eu era, na época, graduanda, então estava na faculdade, né? Já tinha feito uma seleção para trabalhar com a professora Tânia antes, tinha ficado em segundo lugar, e aí, de repente, surgiu, né, esse arquivo, e ela lembrou de mim, me chamou, e eu prontamente aceitei, né, trabalhar com um arquivo, mesmo sem bolsa, PIBIC, bem, assim, eu estava super feliz, né, de trabalhar com algo na área ali, né? E a gente começou, então, em 2012, a pensar, né, a mexer naquele material, né, desvendar o material, o que era aquilo que tinha ali, né, que papéis eram aqueles. E fiz o meu TCC, foi sobre o arquivo, né, foi a catalogação desse arquivo. Depois, em 2014, a gente vai retomar de novo essa catalogação, então o meu mestrado foi uma recatalogação, né, desse primeiro arquivo, né, da mala de Jorge Amado. Em 2016, eu entro no doutorado, ainda trabalhando com o mesmo arquivo, com os mesmos documentos, com um novo enfoque, agora, né, pensando mais no romance inédito que a gente encontrou dentro desse acervo.
depois a gente vai ter uma reviravolta aí no final do meu doutorado, em 2021, né? Então, eu comecei o doutorado em 2016, a gente teve um período de pandemia, né? Uma prorrogação, eu prorroguei também por questões de saúde. E em 2021, quando eu estava prestes ali a acabar, faltavam 6 meses para acabar, a gente conseguiu um contato, né, com a família de uma das personagens desse arquivo, né, do Jorge Amado, que teve uma relação amorosa com ele, não só amorosa, mas também política, né? Mas principalmente ali uma relação de muito afeto, né? E eu consegui o contato com a família dela e o filho dela mais velho doou então um novo material, né? Um outro arquivo que era complementar a esse primeiro, né? E isso vai modificar aí os rumos da minha tese. Só para apresentar para vocês um pouquinho da mala de Jorge Amado, né? Então, nesse primeiro arquivo, o que a gente tem, né? O que a gente encontra, né? Vem sendo trabalhado aí desde 2012 pelo Núcleo Literatura e Memória, né? A gente tem uma série de trabalhos, né, que abordam. Então, a gente encontra, ele data ali do período de 1941 1942, que era o momento em que o Jorge Amado estava em exílio, né, na Argentina e no Uruguai, primeiro em Buenos Aires, depois em Montevidéu. A gente encontra, né, primeiro, mais ou menos ali, agora 1.500 páginas de documento, textos literários de Jorge Amado, de outros escritores latino-americanos, documentos políticos que estão relacionados ao Partido Comunista Brasileiro e à Aliança Nacional Libertadora, correspondências pessoais, literárias, políticas, e um romance inédito, né, e inacabado, né, que foi abandonado pelo Jorge, né, no momento em que o Jorge entra ali, vê a possibilidade de retornar ao Brasil em 1942, com a entrada do Brasil, né, na Segunda Guerra Mundial, né? Foi entendido não só por ele, mas por vários intelectuais que estavam, né, afastados, exilados, que seria um momento seguro, relativamente seguro para retornar ao Brasil, mas, né, temendo, né, que a segurança não fosse tão segura assim, o Jorge decide deixar essa mala, né, com documentos para trás, porque ela comprovava de fato, né, uma atividade comunista, né, e poderia haver algum tipo de perseguição, e ele estava certo, né? Ele chega ao Brasil e é preso, né? Então, tem motivo, ele tinha muitos motivos para acreditar que era melhor deixar para trás, né? Ela fica sob guarda de uma militante comunista também, que era amiga dele, e que era mãe da professora Leonor, né? Que fez a doação para a professora Tânia, né? Lá em 2011. Quando então, que a gente tem a entrada desse segundo arquivo, né? Nesse momento, então, em 2021, no meu período aí de finalização de tese, né, doutorado, eu encontro o contato do neto da Maria, né, que era essa mulher que se relacionou com Jorge Amado, essa militante que se relaciona com ele. Consigo entrar em contato com ele por e-mail, né, na intenção ali de saber um pouco mais sobre ela. Ele foi bastante receptivo, né, e me colocou em contato com o filho mais velho dela, que na época tinha, né, 83 anos. Então, ele é uma pessoa, um estudioso, um pesquisador, né, extremamente, assim, lúcido, com uma memória incrível, né, e ele passa a se corresponder comigo por e-mail e me contar em detalhes como era, né, essa vida com a mãe, e com o padrasto, né, a quem ele chamava de pai, se referia como pai, que era também um personagem desse arquivo, né, do Jorge Amado, e que foi tradutor do Jorge Amado ali na Argentina, né, do português para o espanhol, e era amigo muito próximo dele, e depois veio se casar, então, com a Maria. O que a gente encontra, então, nesse arquivo da Maria, né? Ele é datado de 1938 até 1942, então ele vai ter ali um período anterior, né, ao primeiro arquivo. A gente tem 1.013 páginas de documentos, textos literários do Jorge Amado, né, de autoria de Jorge Amado, inéditos e originais, correspondências e bilhetes do Jorge Amado para Maria, né, que era algo que a gente não tinha, né, em grande quantidade no primeiro arquivo, né, a gente tinha muitas cartas para o Jorge, mas não do Jorge, né, por uma questão lógica, até como foi ele que guardou, né. Esse arquivo, como é um arquivo da Maria, contém muitos bilhetes e correspondências do Jorge para ela, né. Fotos do Jorge Amado e da Maria Cruz, inclusive nesse período em que eles estiveram exilados, né, em 1941 e 42, recortes de jornal que estão relacionados, né, ao escritor baiano, e a gente também tem documentos do Pompeu Borges, que foi, né, o marido da Maria,
até o momento ali da morte dele, né, nos anos 80. Então, quem é Maria Cruz? Né? Ela é uma personagem que aparece no primeiro arquivo e que a gente descobre a partir desse primeiro arquivo, mas a gente descobre bastante mesmo no segundo. Né? Ela era uma paranaense, nascida em 3 de maio de 1914. Após o primeiro casamento, ela assume o nome Maria José Cruz Marcondes. Deste matrimônio, tem 2 filhos, Luiz Fernando e Sérgio Armando. O Luiz Fernando é o mais velho e é aquele com quem eu tive contato. Entre 1936 e 37, ela passa a assinar somente Maria José Cruz. Né? Ela acaba se divorciando desse primeiro marido, né, num momento posterior ali, e se separa dele já nesse momento, né, quando ela começa a assinar só Maria José Cruz. Quando ela fica com Jorge Amado, né, por vezes ela assinava Maria Amado, então é um registro que a gente tem no primeiro arquivo. Após o casamento com o Pompeu, ela vai assumir o sobrenome dele, né, e passa a ser Maria José Cruz Borges. Ela participava do movimento sufragista carioca, foi uma das primeiras mulheres a exercer a função de instrumentadora cirúrgica. Conhece Jorge Amado na redação da revista Esfera, onde trabalhava. Vai com o escritor para a Argentina, né, em 1938, 1941, perdão, e lá serve de ponte para correspondências dos militantes brasileiros exilados. Lá na Argentina, então, ela vai conhecer Pompeu Borges por intermédio do Jorge Amado. Né? Ela e Jorge se conhecem em 38, né, e vão juntos, então, para esse exílio. Após o término com Jorge, Pompeu e Maria iniciam uma relação que vai durar até o momento do falecimento, né, do Pompeu primeiro, depois da Maria, né, ela acaba não se casando com ninguém. Maria e Pompeu viveram com outros presos políticos, assim que eles voltam para o Brasil, na época, né, em 1942, e posteriormente eles passam a residir no Rio de Janeiro junto com os filhos. Aqui eu tenho algumas fotos já da Maria com o Pompeu. Essas fotos foram enviadas pelo Luiz Fernando, que inclusive está aqui na foto, né, com eles, nessa segunda foto. Ele compartilhou comigo algumas fotos relacionadas ali ao acervo familiar, mesmo que foi possível a gente, né, vislumbrar a vida da Maria com o Pompeu. Né? Até então a gente tinha muitos resquícios dessa relação dela com o Jorge e com o Pompeu, só o que a gente encontrava nas cartas do Pompeu para o Jorge Amado. Aqui a gente tem um dos bilhetes enviados pelo Jorge Amado para Maria, né? E aí na época ele colocou Maria Torres Cruz, né? Ela também assinava como Maria Torres, inclusive nos momentos em que ela recebia as correspondências dos exilados políticos lá na Argentina, o codinome que ela usava era Maria Torres, né? Que era o sobrenome da mãe. E aí aqui no bilhetinho dele, né? Tenho te visto tão pouco, mas te amo cada vez mais. Esse é um dos bilhetes. Aqui tem um outro bilhete que ele envia para ela e com um papelzinho ali da Dom Casmurro, né, que o Jorge Amado foi editor da Dom Casmurro durante esse período ali em 38, e ele escreve: Maria, por aí daqui a pouco, Iemanjá. Então ele se referia a ela muito como Iemanjá, né, Inaê também, que é outro nome de Iemanjá, né, outro nome do orixá. Estou apenas esperando o Caíme que está vindo para aqui. Abençoe, Inaê, quem te quer bem. Jorge, né, essa é a assinatura dele. Então, aqui ele cita, né, inclusive, o Caíme, Dorival Caíme. Aqui a gente tem um recorte de jornal da chegada do Jorge Amado e da Maria na Argentina. Foi bastante emblemático para a gente encontrar esses resquícios, né, dessa chegada na Argentina, porque isso modifica a biografia do escritor. Né? A gente não tinha conhecimento, não se tinha conhecimento de que o Jorge Amado tinha ido acompanhado para a Argentina. Na verdade, pouco se sabia, né, sobre esse período em que ele esteve na Argentina e no Uruguai. Era uma lacuna bastante grande, né, até o nosso começo ali de pesquisa com o primeiro arquivo, e o segundo arquivo confirma para a gente, então, né, essa chegada dele acompanhado da Maria. E aqui tem, né, a foto dos dois no jornal, né, o escritor brasileiro e sua esposa, né, então ela era descrita mesmo como esposa dele, apesar de o Jorge Amado ser casado na época com a Matilde Garcia Rosa, né, que foi a primeira esposa dele, que estava no Rio de Janeiro, enquanto ele foi para a Argentina. Essa ilustração ela faz parte do primeiro arquivo, né?
eu quis trazer para vocês vislumbrarem aqui que essa assinatura é INAE, né? A gente não sabia de quem era, e depois, com o segundo arquivo, a gente consegue aí supor que é uma ilustração feita pela própria Maria, né? Que era chamada pelo Jorge Amado de INAE sempre. Então, né, já pensando um pouco nas conclusões, a Maria como essa figura onipresente, né? Esse é um trecho do Navegação de Cabotagem, que é um livro de memórias de Jorge Amado. Nesta navegação de cabotagem, nomes de mulheres foram, por um motivo ou outro, substituídos pelo nome único de Maria, nenhum mais belo. Maria cada uma, Maria todas elas, passageiras embarcadas nas escalas, sombras fugidias no cais do porto, de porto em porto, ciranda do velho marinheiro. Então ele faz aí essa mudança de todos os nomes das mulheres com quem ele se relaciona para Maria. Depois tem outros trechos da navegação. Então, Curitiba, 1941, Paixão. Maria, a chinesa, desembarca com armas e bagagens na cama do hotel de Curitiba. Aproveitaram cada minuto da noite de esponsais, agora e sempre, ai, eu ladrão. Depois, um segundo trecho, datado de 1942, Buenos Aires. Separação. Maria, a chinesa, arrecada armas e bagagens. Amanhã irá embora. Aproveitamos cada minuto da noite de despedida, agora e nunca mais, ai, eu ladrão. Então, a gente confirmando aí as nossas suspeitas, né, de que ela seria essa Maria chinesa. O Luiz Fernando vai confirmar de fato, porque ele vai dizer um e-mail, né? De fato, constava que uma avó da minha avó baiana, Isaura, a mãe da minha mãe, era chinesa. Uma ocasião, vi até minha mãe manuseando um pano bordado com o que seriam ideogramas chineses, e ela disse que era um trabalho da própria chinesa. Né? Por fim, então, ela também serviu como interlocutora de Jorge Amado durante a escrita do ABC de Castro Alves. Ele chamava Maria de Negra também, e é a essa interlocutora que ele escreve o ABC, né, que é a biografia do Castro Alves. E para finalizar, como conclusão, a gente refletiu, né, e chega aí ao ponto, né, de pensar Maria enquanto personagem que é ligado ao Jorge Amado. Ela permanece trancafiada nessas duas malas, né? Da biografia do baiano, desapareceu quase totalmente, tornou-se um fantasma. Contudo, se alguém deixa de existir, seja pela morte ou pela partida, sua existência prévia não pode ser completamente deletada, permanece a ausência, o silêncio. E são as lacunas que nos propiciam as narrativas, as fabulações. Dessa forma, Maria toma vida na biografia do escritor, justamente enquanto figura etérea, que está ali e concomitantemente não está. Né? A partir da ausência, Maria fez-se, né, onipresente. E só para avisar, né, que a tese, esse trabalho acabou virando um livro, né, que está no momento de pré-lançamento agora. Né? Então, só para compartilhar com vocês a capa aqui, caso alguém se interesse também, né, de ver a pesquisa na íntegra. É isso, obrigada, gente. Queria agradecer a oportunidade. Parabéns, Thalita, muito interessante. Alexandre, só para dizer que a primeira parte da tese, da mala do Jorge Amado, a gente conseguiu publicar assim, uma edição muito simples pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura, que chama Mala de Jorge Amado, não sei se eu estou conseguindo mostrar. A mala, eu tenho a fitinha do Bonfim aqui. A Mala de Jorge Amado, 1941-1942. Então, são 10 trabalhos publicados que contam a história desse primeiro arquivo, que a tese da Thalita quase que reconstrói a nossa primeira leitura da mala, muita coisa colocou em xeque das nossas primeiras conclusões, a partir do material da Maria, só para esclarecer isso, tá? Obrigada, Thalita. Muito interessante o trabalho, Thalita, parabéns. Agora a gente vai para o último, né? Arquivos pessoais, Casa, Fotografia e Memória, da Renata Kruger. Renata? Olá, boa tarde a todos. Me ouvem? E bem a apresentação? Tá apresentado, tá aqui aparecendo. Tá bem. Então, boa tarde a todos novamente. Meu nome é Renata Bels. Eu fiz um mestrado em História na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e comecei o doutorado esse ano em Geografia na Universidade Federal do Pará, aqui na minha cidade, que é Altamira, no Pará. Bem, meu trabalho esse trabalho faz parte de uma parte, né, da minha dissertação de mestrado, e que envolveu pessoas que participaram do processo de colonização dirigida da Amazônia, coordenada pelo governo militar a partir da década de 70,
e englobou arquivos pessoais referentes a esse período. Então, trabalhei com a metodologia da história oral, realizei diversas entrevistas com diversas famílias sobre o tema para a elaboração da minha dissertação de mestrado em História. E eu evidencio aqui o caso da Maria do Socorro e sua relação com os arquivos pessoais referentes a esse período do processo de colonização dirigida pelo governo. Durante a entrevista, né, para a elaboração das fontes da dissertação, eu fiz algumas visitas à Maria do Socorro e quando ela me contou sobre como era a primeira casa em que sua família morou quando chegou à Amazônia, né, trazida pelos impulsos de colonização. A família dela foi trazida pelo governo da região Nordeste, eles foram trazidos pelo processo de colonização oficial, dirigida pelo governo, e ela fala, né, da pequena varanda que havia, as casas eram construídas, né, pelo governo, de acordo com um modelo definido do projeto de urbanismo rural, denominado, e as famílias eram ali instaladas. As casas tinham diversos padrões, né, e ela foi instalada em uma dessas. Ela lá fala da pequena varanda que havia na frente da casa, e durante a entrevista ela me convida para entrar, né, na casa em que ela mora atualmente, que é ao lado da antiga, e mostrar um quadro enorme, né, pendurado na parede. Peter Burke fala, né, do valor das imagens para os testemunhos do passado. As imagens, mesmo em casos em que outros documentos já possam ter oferecido o conhecimento desejado, têm algo a acrescentar. Ele diz, elas oferecem acesso a aspectos do passado que outras fontes não alcançam. O autor aponta que o testemunho das imagens tem valor, sobretudo, na história contada de baixo, na história não oficial. Essa fotografia que estava, esse quadro que estava na parede da casa dela, que é uma foto da família, em frente à sua primeira casa, né, em que foram assentados. No quadro, a fotografia, né, de toda a sua família numerosa em frente à casa, que ela me descrevia. Marina Maluf, a partir, né, do Bachelard, chama atenção para a relação entre a memória e o espaço, tendo em vista que a memória guarda, né, espaço que viveu, a afetividade faz parte desse processo e é determinante. Ela diz que é graças, então, à casa que agasalha a vida que uma grande parte das lembranças pessoais sobrevive, porque esse espaço tem como uma das funções suspender o voo do tempo. A casa é um espaço que pode significar uma das maiores forças para os pensamentos e as lembranças da pessoa. A partir da rememoração, esses ambientes e paredes do espaço habitado são repletos de significados e reconstruídos durante a vida do sujeito. Os espaços são também arrimos de memória, como explica a Cleia Bose, que ressalta a casa materna, o espaço da primeira infância, que também é uma frequente referência para as pessoas. No caso aqui, o espaço é representado, né, por essa fotografia que a Maria do Socorro guarda com tanto carinho. Se o espaço para, a Cleia Bose afirma que se o espaço para Merleau-Ponty é capaz de exprimir a condição do ser no mundo, a memória escolhe lugares privilegiados de onde retira sua seiva. Da casa que aparece, né, nesse quadro, restam algumas estruturas de madeira que ficam próximas à casa onde hoje mora Maria do Socorro. Para a família, né, a casa em que foram assentados tem um valor muito especial na memória. Eles têm até uma maquete da casa que foi elaborada por Expedito Cândido, que é um relevante artista e fazedor de cultura da cidade de Brasil Novo. Acho que faltou explicar isso antes, que essa pesquisa foi feita não em Altamira, mas na cidade ao lado, que é o município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará. Então, eles guardam também essa maquete feita pelo Expedito Cândido, que fez para um projeto de contar a história da colonização da região. O desejo de memória é expresso por muitos que viveram essa experiência da colonização e buscam legitimar a sua história, né, que não raramente é suprimida pela história oficial hegemônica. Em seguida, a gente tem uma foto dessa maquete, como eu expliquei. As casas foram construídas para o assentamento das pessoas na região da Transamazônica. Elas seguiam um modelo, né, que era segundo o modelo de urbanismo rural, e esse era o modelo típico, né, o modelo padrão da casa dos chamados colonos, né, das pessoas que viriam para trabalhar na nova região. Então, era uma casa pequena, que não era grande, com uma varanda na frente, com telha de fibrocimento,
e essas casas sofriam muitas adaptações depois, porque as famílias eram bem mais numerosas do que a casa podia atender. Então, a gente conclui que, além disso, né, a Maria do Socorro, durante as entrevistas, né, guardava vários outros arquivos e objetos, né, dessa época, guardados com saudosismo. E eu trabalhei aqui só a questão da casa, né, como esse arrimo de memória, e os arquivos pessoais não são simplesmente objetos, né, guardados só por saudosismo, que reacendem a história daqueles que muitas vezes são deixados à margem da história oficial. Nesse caso citado, a fotografia da família guardada, né, e exposta na parede por Maria não representa somente um acontecimento específico, né, mas une laços de afetividade e de resistência dessas pessoas que passaram por essa experiência. É isso aqui, as referências que eu usei nessa apresentação. Eu agradeço muito a oportunidade de apresentar meu trabalho e de ouvir outros trabalhos tão interessantes dos colegas. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Agora a gente abre para as perguntas, os comentários. Pode abrir o microfone e falar ou enviar aqui pelo chat. Pessoal que quiser fazer algum comentário, alguma questão. Oi, eu queria inaugurar, então, essa parte de perguntas. Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma observação. Trazendo um pouco da questão do que foi comentado ontem na conferência de abertura sobre os rizomas e as cristalizações, as possibilidades, né, que todos os arquivos trazem, eu queria destacar a diversidade de apresentações que a gente tem hoje, tanto de tarde quanto de manhã, e todos os temas que foram abordados e o quanto de interpretação diferente que a gente pode dar em todos os documentos de arquivos pessoais que a gente encontra, né? Acho que isso é algo válido de se comentar e como vários olhares sobre um mesmo objeto podem trazer interpretações distintas, realmente, podem trazer concepções e diálogos distintos, né? Então, parabéns, pessoal. Ficou muito bacana. Oi, boa tarde. Queria fazer alguns apontamentos, né? Queria entender um pouquinho melhor do trabalho do Miguel e da Aline, né? Se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre a comunidade, né, de Mirim, como exatamente como é a relação, né, da documentação do Jair com a coletividade, se existe, como é que isso se dá, né? Tentando entender um pouquinho, né, contextualizar um pouquinho mais a situação que eu fiquei interessado e curioso em relação a essas relações aí, né? E o trabalho da Thalita, né, e da Tânia, eu achei muito interessante também, né? É um exemplo muito interessante, né? A gente perceber os diálogos existentes entre diferentes arquivos, né? A gente ouve, né? A gente vê isso na literatura, vê isso sendo dito, né? Mas não é sempre que a gente consegue encontrar, né, um exemplo que seja tão ilustrativo como esse que a Thalita e a Tânia trouxeram para a gente hoje, né? Onde a gente tem efetivamente duas malas, né? Dois arquivos que são complementares um ao outro e fica até, né, difícil compreender um deles sozinho, né? Partes ficam faltantes, né? Eu acho esse exemplo, né, trazido, além de ser Jorge Amado, claro, né? O exemplo é muito ilustrativo para a gente, né? Eu gostei bastante disso. Não é só um comentário mesmo, porque eu achei muito interessante, né? É isso. Bom, sobre a comunidade e a relação, né, com o coletivo, etc. Bom,
Primeiramente, é uma comunidade bem unida em relação às atividades culturais, etc. Porque Mirim é um local histórico, né? A igreja tem ali data, se não me engano, de 1750, então há uma ocupação, há uma relação sobre isso. E como o Jair Cardoso, ele fazia parte, né, da comunidade nas atividades culturais, dá para observar, tanto no arquivo, mas também nas conversas com os moradores, assim, essa relação do seu Jair com as atividades culturais. Tanto que no centenário da igreja, ele foi um dos responsáveis a organizar a atividade, que foi em 1956. Então, tinha relação tanto com a igreja quanto a comunidade. E até, se eu não me engano, tem 2 praças, né, ali no Mirim. Eu acho que é a Praça de Baixo, tem o nome dele, em homenagem tanto do prefeito à comunidade em relação à prestação de serviços que ele fez. E acho que Miguel pode falar um pouquinho também da associação, né, da criação, que a comunidade se juntou então para criar uma instituição, né, que se responsabiliza um pouco por essa documentação. Eu escrevi isso e não falei. Que na hora... Então, a sociedade cultural, que é formada pelos membros da comunidade, ela participa, né, ela promove, faz essas atividades culturais. E foi a partir dos membros dessa associação, e também de pessoas que não fazem parte, mas que contribuem na comunidade, e se preservou esse arquivo, né, das documentações. Bom, as histórias que dizem é que esses documentos estavam, se não me engano, numa rua, e estavam prestes a serem queimados. E aí as pessoas viram, algumas delas viram e falaram, né, se podiam pegar e levar, e assim começou esse processo de guardar e de utilizar esses documentos para explicar alguns fatos curiosos da comunidade, ou com material de suporte tanto para a Festa do Divino, que é uma atividade cultural, ou saber um pouco da história da ocupação, da cultura, e assim por diante. Acho que era isso, né, Renato? É mais entender, né, o que é Mirim, né? Que a gente fala assim, Mirim, Bituba, né? Localizar geograficamente e também localizar essa sociedade, como que ela funciona, né? Através de uma associação e como que isso está organizado aí para a guarda desses documentos. Acho que foi isso. Obrigada, Miguel. A Tânia? Está desligado o seu microfone, Tânia. Não, então, em primeiro lugar, dizer da minha satisfação, pena que eu não vou poder ficar a tarde toda, de estar aqui, de estar com a Aline, né? Aline, já tivemos contato aqui na UFSC, e é um assunto que eu, né, sou apaixonada, né, que são arquivos pessoais, e coincidiu que E só explicar para vocês por que a gente chama mala, porque a Leonor, quando chegou na porta, ela tinha 82 anos, chegou na porta da minha sala e disse, Tânia, acho que eu vou te dar. Eu disse, o que você vai me dar? Eu vou te dar a mala do Jorge Amado. E ela chamou de a mala do Jorge Amado. E no outro dia ela trouxe uma sacola de loja, assim, né? E daí nós começamos a chamar, vamos trabalhar com a mala, hoje a gente vai trabalhar com a mala, então ficou com a mala. Quando o filho da Maria entrega as pastas para a Thalita, a gente passou a chamar a mala da Maria, então só para vocês entenderem, né? Eu mandei projeto para o CNPq chamado a mala e tal, né? Mas dizer, Renato, isso que você falou de um arquivo dialogar, não só dialogar, às vezes ele mesmo desconstruiu o outro, com muitas hipóteses que nós levantamos. Por exemplo, a gente tinha certeza que o Jorge Amado, ele tinha 29 anos, né? Ele chega lá em Buenos Aires e encontra a Maria, se apaixona pela Maria, sabe? A gente trabalhou, eu, por exemplo, escrevi textos nessa direção, o artigo que eu tenho publicado é nessa direção. Quando a Thalita está no 3º ano do doutorado, porque tem um romance inédito e inacabado dentro da mala, tá? Que isso é uma coisa muito genial, assim. E a Thalita começa a trabalhar a partir de uma personagem que tem um romance, e ela começa a achar que essa personagem tem a ver com a Maria, ela fica obsessiva em saber quem é a Maria. E eu meio que desesperei, porque eu não queria que ela desse outro rumo, estava no último ano da tese.
tá? Eu disse, Thalita, é outra tese. Resultado, ela foi, enfim, fez outra tese em 1 ano, defendeu, foi assim, super elogiada, e agora está saindo em livro. Então, só para dizer, dar esses esclarecimentos, né? A gente teria muito o que falar. A gente vai mandar para o grupo aí de vocês a mala, a primeira essa mala aqui, tá? E depois o livro da Thalita, tá? E dizer que foi muito bom escutar os outros trabalhos também, né? A Gisele pela PUC, né, onde eu fiz meu mestrado e doutorado, a felicidade que ela tem de trabalhar tão próxima da Casa de Rui, né, da Casa de Rui Barbosa, né, o trabalho da Aline, né, com esse arquivo, e Miguel com esse arquivo pessoal, e o trabalho da Renata com esse espaço que eu gosto tanto, que é a casa, a fotografia, né? Então, falar assim da satisfação, eu espero que a gente possa se reencontrar. Só para dizer para vocês que eu tenho 3 caixas de cartas que eu escrevi para minha mãe durante o doutorado, que são quase diários. Eu todo fim de tarde escrevia para minha mãe, pelo prazer de no outro dia no correio. Mas eu vou dar para o grupo da Aline, né, Aline? Essas cartas, porque eu acho que são preciosidades o que eu faço ali, porque eu escrevo para minha mãe, eu nem sei se interessava para ela, mas é quase um diário de Brizola, de todos os movimentos políticos, tudo eu ia contando, assim. Então, eu sou uma acumuladora, quase como o Jair do Miguel. Tá? Nós estamos de olho nessas cartas já faz um tempinho, estamos só esperando. Então, muito prazer e muito obrigada. Tá? Obrigada, Thalita, esse nosso reencontro visual. Você está tão longe, mas tão perto, né? Garopaba fica ali, mas também não fica ali, né? Tá? Obrigada, tá? Gente, só para complementar, como são 15 minutos, é pouquinho tempo para falar, né? Mas realmente, a professora Tânia, acho que ela descreveu bem, eu fiquei obsessiva em descobrir, né, mais sobre a Maria e acabei conseguindo nessa doação. Esse material está comigo, né? Então, está aqui em Garopaba agora, está sob meus cuidados, ele com certeza não está esgotado, né? Inclusive, tenho pensado em fazer um projeto de pós-doc, para continuar aí trabalhando com ele, porque eu fiquei, prof, foi em 6 meses que eu fiz a tese, então eu acho que tem muita coisa ainda que dá para fazer, porque eu tive 6 meses só, né, para terminar a tese, e ele é um arquivo incrível, muita coisa para ser estudado ainda. E muita foto, né? O bom do arquivo da Maria era o que a gente não tinha na outra, que era o registro fotográfico, né? Então, é isso. Muito obrigada, tá? Obrigado. Mais alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? A gente pode passar para intervalo, né? E depois volta às 3 para continuar com as outras mesas, a mesa 2, com a Cláudia, a Natália, a Raquel, a Mabel e a Sônia.